Muito bem, pessoal, nesse vídeo eu vou trabalhar com você como que a gente pode fazer simulações no ANSYS para avaliar se uma determinada estrutura vai resistir à fadiga ou não. Então seria uma análise, um estudo de resistência à fadiga. E para isso eu vou resolver esse problema que está proposto aí na tela. Faça um estudo de resistência à fadiga do braço de suspensão da figura. Então a gente tem um braço de suspensão e ele diz ali que o material é o aço estrutural. Diferentemente dos outros tutoriais em que eu apresentava o desenho técnico, nesse eu não tenho as dimensões 100% corretas dessa figura. Isso aqui na verdade é um tutorial que eu encontrei algo parecido na internet, eu adaptei para apresentar para vocês, mas eu vou construir com você então essa geometria. A gente vai aprender mais algumas ferramentas ali dentro do Space Clean de desenho e depois eu passo para a parte do Mechanical para a gente fazer essa simulação de fadiga, tá? Então, abrindo aqui o ANSYS Workbench, eu já puxei uma análise estática. Então veja, mesmo no problema de fadiga você vai puxar análise estática estrutural. O material é o aço estrutural, então no Engineering Data não preciso mexer em nada, ele já vem por default, o aço estrutural. E depois você dá um duplo clique aqui em Geometry e abre o Space Clean. Eu já deixei aberto para a gente ganhar tempo. Então, para fazer este desenho, eu vou começar desenhando uma linha, na verdade todo esse braço aqui, uma linha por esse braço, depois essa outra linha aqui curvada e mais uma terceira linha aqui. E depois a gente vai fazer um círculo, um anel na verdade, e vai extrudar por todo esse percurso. Então acompanha aqui comigo. Então a gente começa fazendo o seguinte. Começo aqui, aperto a letra L, eu vou usar bastante atalhos nesse vídeo, até para você ir aprendendo e ver que isso agiliza o desenho para gente. E essa linha aqui vai ter 100 milímetros, então digito 100 e dou um Enter. Logo na sequência eu vou desenhar aqui, vou usar essa ferramenta 3-Point Arc, vou fazer um arco utilizando 3 pontos. Então eu pego o ponto que terminou, aqui eu vai ter 50 milímetros, e ali onde tem 180 graus, eu quero que fique com 170, pode ser uma angulação de 10 graus em referência a isso aqui, então 170 e Enter. E aí, o terceiro ponto eu vou pôr uma curvatura aqui de 15 graus, como está marcado ali no desenho. Tá? Então, fechei essa linha. E por último, eu aperto a tecla L, e mais uma vez eu desenhar uma linha. Quero que essa linha aqui continue paralela anterior. Veja que surgem duas marquinhas, estão vendo ali do lado daquela bolinha amarela, mostrando para mim que ela continua na mesma direção que eu tinha antes. Então vou segurar o mouse aqui, apertar 50 mais 50 milímetros e vou desenhar essa outra linha. Então eu tenho aqui um dos braços dessa suspensão. Agora eu vou desenhar aqui usando o plano XY, aquele círculo que eu quero que seja desenhado. Veja que eu vou ter que mudar o plano. Para isso eu clico aqui nesse botão aqui de Select New Sketch Plane e vou mudar para o XY. Então bem aqui na origem eu vou criar um círculo, vamos colocar aqui 10 milímetros de diâmetro, e eu vou construir um outro menor dentro dele de 7 milímetros de diâmetro. E aí então eu vou para o modo 3D, seleciono aqui, vou no Select, que pode ser a tecla S, vou apagar esse círculo no interior e vou ficar apenas com esse externo. E aqui a gente vai usar a ferramenta Pull, que a gente já viu, de puxar, para puxar por toda essa linha aqui. Então você pode fazer isso utilizando essa ferramenta aqui, Sweep. Tá? Então você, Pick a trajectory to sweep along. Então ele está pedindo para eu selecionar a trajetória. Então seria essa linha, essa segunda arco que eu desenhei e a terceira linha. Então essa é a trajetória. E aí eu dou um Enter. E aí ele vai dizer, pick one or more faces, qual que seria a face para você extrudar em relação a essa trajetória. A gente vai selecionar a nossa face aqui, tá? E eu apertei Enter novamente, e aí você repara que ele foi extrudado por toda essa linha. Então essa é uma maneira de você construir essas linhas curvas utilizando o ANSYS. Dando continuidade ao nosso desenho, agora eu quero desenhar esse tubo aqui que fica acoplado a uma parte do braço, tá? Então para fazer isso, existem várias formas de fazer, a gente vai voltar para o modo aqui tridimensional. Eu vou desenhar agora no plano Y, aqui eu vou desenhar um círculo no plano YZ. Vamos ver se ele me dá esse plano. Às vezes não é muito fácil aqui, Às vezes não é muito fácil você pegar o plano que você quer. E eu vou clicar aqui no eixo X para enxergar de frente. Eu vou desenhar aqui para trás, depois a gente coloca ele na posição, tá? Então aqui eu vou fazer um círculo com um raio de com um diâmetro de 10 milímetros.
e eu tenho um círculo. Veja que está fora por enquanto do meu desenho. Com o scroll do mouse clicado, eu vou rotacionando aqui a minha vista, eu vou extrudar isso aqui, vou puxar para os dois lados. Então eu clico aqui, puxo para um lado, aperto a tecla espaço, 12 milímetros para esse lado, e eu vou girar aqui e puxar 12 milímetros também para o outro lado. Tecla espaço, 12 milímetros. E agora eu quero mover essa peça até encostar nessa superfície que eu tenho aqui. Para fazer isso, a gente vem aqui em Assembly e eu seleciono essa opção de Tangent, né? Então eu vou selecionar essa geometria, né? Cliquei, tem que ficar tangente a essa face. Basta você clicar, ele vai arrastar ali e trouxe uma em relação à outra. Voltando aqui para Design, agora eu quero que esticar aqui o restante dessa minha face até ela cobrir esse tubo menor. Como eu tenho aqui na figura, né? Se eu der um zoom aqui, ó, dá para enxergar, dá para perceber que ela foi encompridada até virar um único sólido. Então, para fazer isso, a gente vai usar a ferramenta Pull e essa ferramenta Up To, tá? Ou a tecla U no teclado. Então, você vai selecionar isso, clica aqui e aperta a tecla U e depois seleciono essa. Veja que ele já puxou, tá? Então, ele extrudou, ele puxou aquela geometria até encontrar essa outra e parou por aqui. Após fazer isso, eu vou agora desenhar esse furo aqui, né? Aqui esse furo interior desse tubo. Vamos usar aqui, eu apertei a tecla C de Circle, já voltei para... Clico aqui para voltar para esse plano aqui, veja que eu estou desenhando nesse plano. Bem aqui no centro eu vou desenhar um círculo de 7 milímetros, dou um Enter. E eu aperto a tecla P de Pull. E aí eu vou puxar ele para dentro aqui, fazendo um furo. E dessa forma a gente tem o nosso furo no nosso tubo. Tá? Então até aqui a gente chegou, a gente desenhou um braço. Veja que nesse desenho eu vou desenhar um dos lados para depois... Tem um ponto que sobrou ali, para depois eu quero... Depois eu vou duplicar esse lado, né? Eu vou utilizando uma ferramenta Mirror que a gente vai ver ali um pouco para frente. Bom, agora eu vou desenhar então, vamos diminuir aqui o zoom, essa parte intermediária aqui. Mais uma vez eu vou desenhar fora do plano e depois eu vou colocar no ponto que eu quero. Tá? Então acompanhe aqui comigo como que isso pode ser feito. Eu venho aqui na ferramenta de retângulo e eu quero desenhar no plano, na verdade eu quero esse plano aqui, ó, bem no meio aqui do desenho. Então vou clicar aqui em X e eu vou desenhar um retângulo aqui. Vamos fazer o seguinte, vou usar a ferramenta de linha, na verdade. Vou desenhar no ponto aqui qualquer. Eu quero que ele tenha, por aqui, ó, 4,5 de altura. E aqui eu vou pôr 16. Aqui eu vou descer 9, né, que seria 4,5 vezes 2. Até aqui, clico aqui, fechando um retângulo. Bom, aqui eu vou extrudar, né, usando a ferramenta Pull novamente. Eu vou extrudar, vou puxar um pouco desse meu retângulo para um dos lados. Vamos puxar aqui, ó, vamos dar 10 milímetros para ele, só para eu arrastar e colocar na posição. Então, eu quero te mostrar como a gente usa algumas ferramentas. Então, para ter uma referência, eu quero que essa peça, esse bloco seja posicionado bem na metade dessa minha curva que eu tenho aqui. Para fazer isso, eu vou usar a ferramenta de linha e selecionar. Preciso aqui mudar o meu plano. Quero desenhar isso, exatamente, nesse plano aqui. Então, eu cliquei em L e agora eu vou desenhar. Vamos pegar aqui alguma referência, deixa eu ver. Vamos olhar de cima aqui de Y, dessa forma aqui. Ops, aqui em Y. Eu vou puxar uma linha desde esse ponto aqui, dessa extremidade, ó, até lá embaixo, que seja paralela ao meu braço. Então essa linha é só auxiliar, tá? Depois eu vou apagar isso. Então tá aí uma linha paralela que mostra bem onde terminou aqui o tubo. E aqui, vamos ver se a gente encontra, ó, minhas linhas onde estão. Em algum aqui desenhando a linha, novamente eu quero achar bem a parte intermediária desse meu arco aqui. Por algum motivo parece que eu acabei apagando ele na figura. Então eu vou desenhar ele novamente aqui, esse arco de 3 pontos. Ele começa aqui, termina aqui e a angulação que eu tinha colocado era de 15 graus, exatamente. Então agora, clicando em L, né, a linha, veja que vai surgir esse ponto intermediário, um triângulo ali, ó. Eu vou clicar aqui e desenhar uma linha que seja perpendicular a essa outra reta que eu já desenhei, e essas linhas são auxiliares. Eu quero posicionar então aquele meu retângulo, vamos pôr uma vista isométrica aqui, ó, bem naquela intersecção das minhas duas retas. Para fazer isso eu vou usar a ferramenta Move. Então venho do modo tridimensional, eu clico, veja que eu selecionei uma face só, você vai ter que dar um triplo clique, tá? Clicar 3 vezes com o teu botão esquerdo para ele selecionar a ferramenta inteira. E a gente vai usar a ferramenta Up To novamente. Eu quero movimentar esse meu bloco até essa linha aqui.
Então veja que ele movimentou. Mais uma vez, eu vou mover usando a ferramenta Up To e agora até essa linha aqui. E aí o bloco foi parar exatamente ali onde eu queria. Nesse ponto eu vou apertar a tecla S, que vem aqui para o Select. Eu quero apagar essa linha porque eu não preciso mais dela. Quero apagar essa outra linha porque eu não preciso mais dela. Opa, eu vou dar Ctrl Z duas vezes, tá? Na verdade ainda preciso sim dessa linha aqui. Eu vou pegar essa face, vou usar a ferramenta Pull e vou encurtar essa face usando esse Up To, né, até aqui. Porque eu quero diminuir, quero ter um desenho simétrico. A minha ideia é criar um plano depois com essa face aqui e duplicar tudo que eu tenho de um lado para o outro, né? Um espelhar, melhor dizendo. E agora eu vou arrastar essa minha face aqui até encontrar esse tubo. Para fazer isso, eu clico aqui, mais uma vez uso a ferramenta Up To e clico nessa superfície, ele vai arrastar até encontrar lá. Agora sim a gente pode apagar aquelas linhas, né? Veja, essa linha aqui é acessória, eu posso vir aqui no desenho, essa linha ali também eu posso apertar Delete no teclado, tá? Para deletar. Por enquanto a gente pode deixar o desenho dessa maneira. Agora que a gente tem metade do desenho, eu quero duplicar. E para isso eu vou utilizar a ferramenta Mirror. Então essa ferramenta Mirror, tudo que você desenha de um lado, ele vai desenhar do outro também, assim que você determina onde é o espelho. Então clicando nela, ele pede ali, ó, Select Mirror Planes. Escolha o plano de espelhamento. Seria esse plano aqui. E aí ele quer saber qual corpo deve ser duplicado. Veja que só arrastando o mouse para o lado ele já entende que eu quero duplicar tudo para lá. Basta clicar mais uma vez o mouse e aí o teu desenho foi duplicado naquele plano, tá? Agora faltou a gente desenhar aqueles detalhes ali para trás, né, que seria esse fechamento aqui, né, da estrutura. Bom, para fazer isso, vamos fazer da seguinte maneira. Eu venho aqui, aperto a tecla L de Line, quero desenhar nesse plano aqui, né? Ops, foi plano errado. Mudar plano. Mais uma vez o plano horizontal. Estou procurando o plano XZ. Aqui, plano. Ah não, ele pegou a superfície. Ó. Veja que eu não quero. Opa, agora ele ainda deletou. Vamos mais uma vez usar o Mirror aqui. Dupliquei. Tá, beleza. E eu quero pegar o plano. Esse plano aqui, agora eu peguei corretamente. Então pegando esse plano aqui, ó, vamos ver, clicar aqui em Y para enxergar de cima. Eu gostaria de prolongar essas retas até ver onde elas se cruzam. Seria um ponto aqui. Vamos prolongar essa aqui também. O ponto de cruzamento é exatamente o centro onde eu vou desenhar aquele meu círculo que eu quero desenhar ali. Então vou criar aqui um círculo, eu aperto a tecla C para vir em Circle e vou desenhar um círculo. Esse círculo aqui pode ter, vamos pôr ali com 20 milímetros, tá? Não precisa ser muito exato. 20 milímetros e aí eu tenho um círculo. Aperto a tecla S de Select, vou apagar essa linha auxiliar que eu desenhei aqui, vou apagar essa linha auxiliar que eu desenhei aqui. Eu quero puxar esse círculo mais próximo, na verdade, eu não tô muito satisfeito com a posição que ele está. Eu venho aqui nessa ferramenta Move e vou puxar aqui para baixo nesse eixo alguns milímetros. Vou apertar espaço, pode ser 5 milímetros, tá legal? Aí ele está mais próximo daí de onde eu gostaria. E agora a gente usa a ferramenta Pull, aperta a tecla P no seu teclado. E eu vou puxar esse meu círculo para cima e para baixo. Vou puxar aqui, vamos ver, 6 milímetros para cima. Viro aqui para baixo, puxo também. Aperta espaço e 6 para baixo. Bom, mais uma vez a gente vai usar aquela ferramenta de puxar usando o Up To, né? Então essa face aqui, ó, que eu estou selecionando, deve ser puxada até, né? Cliquei aqui no Up To, até essa face aqui, e ele vai puxar. E veja que ele já puxa a outra, porque essa ferramenta do Mirror está ativada. Esse símbolozinho está dizendo que tudo que eu faço de um lado vai ser feito do outro também, tá? Então a gente tem aí o desenho pronto. Agora o que falta fazer na nossa figura? Falta desenhar esse furo interno aqui, com a ferramenta Circle, aperto o C, venho nesse plano aqui superior, bem no centro aqui, vamos fazer um furo aí de 6 milímetros, tá bom? 7 milímetros, dou um Enter e vou usar mais uma vez a ferramenta Pull para remover o material aqui. Então ele está removido. E para finalizar, faltou esse detalhe que a gente tem aqui em cima, que seria parece uma espécie de um olhar ali, né, alguma coisa assim. Eu quero desenhar então nesse plano, eu aperto a ferramenta L de Line, quero desenhar nesse plano aqui, vou aproximar aqui, vamos colocar a espessura disso com 4 milímetros. Então veja essa reta que está numa cor mais escurecida aqui, quase um vermelho. Eu vou pegar 2 milímetros para o lado, começar aqui e desenhar com 4 milímetros, uma reta aqui com 4 milímetros, clico lá, depois eu estico ela até essa ponta aqui, o desenho está bem manual mesmo, tá? Só estou fechando um retângulo. Fechei o retângulo, eu posso vir aqui
na ferramenta Pool. Eu vou puxar para cima isso aqui, dá pra gente puxar uns 20 milímetros mais ou menos. Dou um Enter. Eu vou fazer aqueles arredondamentos aqui nos cantos, então eu clico bem na aresta e começo a arrastar o mouse. E ao fazer isso, eu vou apertar a tecla espaço. Eu quero que fique com 8 milímetros desse lado e 8 no outro para fechar os 16 que eu tinha, que era o comprimento total. Tá? Faltou agora somente aquele furo central aqui. Aperto a tecla C de Circle e vou desenhar um círculo nesse plano. Vou desenhar bem no centro esse aqui. Ops, ficou errado aqui. Aqui. Vamos poder colocar aqui 5 milímetros, pode ser? Dou um Enter. E aí uso mais uma vez a ferramenta Pool para remover o material para lá. Tá? Então aqui está feito o meu furo. Esse furo ainda ficou um pouco para baixo, eu posso mover o furo inteiro para cima usando a ferramenta Move. Eu clico aqui em Move, vou selecionar a face interna do furo e aí eu clico nesse eixo que estava em vermelho, né, para trazer ele para cima, seguro o botão ali, puxo ele para cima, aperto espaço e vamos mover ele aqui 3 milímetros, pode ser, para finalizar o desenho. Então aqui eu vou pôr 3 e dou um Enter. Removeu 3 milímetros. E aí a gente tem finalizado o nosso desenho. Veja que além de um sólido, ficaram algumas curvas aqui, ó, que são acessórias. Nesse momento eu gosto sempre de apagar isso, porque não tem motivo você levar isso para a tua simulação. Pode, na verdade, só é mais uma fonte de erro. Então eu clico aqui em Line, vou deletar aquela linha interna ali. Aqui a outra linha também vou deletar. E esse arco também não preciso mais dele, eu vou deletar esse arco. Tá? Então aqui está fechado agora o desenho, né, a parte CAD, vendo alguns novos comandos no Space Claim, e a gente pode finalmente ir para a parte da simulação para fazer o estudo de fadiga dessa estrutura.